Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos voltando para falar de mais uma produção Netflix. Foi lançada injustamente no mesmo dia, ou melhor, na mesma semana que All of Us Are Dead, ou seja, a grande aposta da Netflix agora para o mês de fevereiro. Então, assim, ficou meio que escondida, ficou ali meio que na rabeira, mas, cara, vale muito, muito a pena, velho. Estou falando de Féria, série espanhola, vai misturar ali alguns elementos Lovecraftianos, temos deuses menores, deuses maiores, os seres humanos são apenas peões numa guerra muito maluca e muito estranha que está acontecendo. Na realidade não está acontecendo guerra nenhuma, mas enfim, só eu queria enfeitar o texto aqui. E vamos lá então, gurizada medonha. Lembrando, a análise 100% sem spoilers, talvez uma ou outra informação aqui e ali, mas que não vai estragar a experiência de vocês. Acompanhamos aqui duas irmãs que, cara, de repente estão lá curtindo uma festa, uma noitada, tomando uma breja, coisa e tal. Os pais somem e 23 pessoas morrem lá na mina que tem lá na cidadezinha de Féria e acabam acusando os pais das meninas, os pais, né, o pai e a mãe das duas meninas. E a cidade, que é micro, tipo assim, tem 100 pessoas na cidade, ou seja, 25% da população praticamente morreu nessa porcaria dessa festa maluca e se revolta lá com as meninas e temos ali uma linha de investigação. São 8 episódios, fica ali na faixa dos 50, 55 minutos. Isso, pra mim, talvez tenha sido o maior problema da série, porque, cara, ela é absurdamente e desnecessariamente lenta. É um grande problema. Por quê? É uma série muito mais investigativa do que de terror, de suspense. Ela é muito investigativa. Ela tem eles precisam resolver algum mistério que está ali acontecendo. Por que essas pessoas morreram? Como que elas morreram? Quem de fato levou elas à morte? Por que né, a pessoa queria as 23 pessoas mortas e coisa e tal? Só que, cara, tu vê, é nítido assim que algumas linhas de diálogo elas não precisavam de tantas pausas dramáticas, não precisavam aprofundar determinados assuntos, determinadas coisas. Os personagens são interessantes, possuem camadas, mas não são bem exploradas. Então, assim, porque o grande problema aqui, que me incomodou muito na série, é isso, assim, a extensão dos episódios. Porque, assim, para eu contextualizar, acho que vai ficar mais fácil. Quando tu tem uma série, exemplo, True Detective, tem lá 8 episódios, 50 e poucos minutos, coisa e tal, mas tu tem um nível de aprofundamento dos personagens que te interessa, tu quer saber mais sobre aquele cara que se considera um realista, quando na realidade ele é um pessimista, o outro cara que tem 2 filhas, é casado, parece ser um cara legal, coisa e tal. Aqui os personagens são legais, tu quer entender melhor sobre as 2 meninas e tal, uma cria um camaleão, tipo... Eu não me lembro de ter visto isso antes em outra série, tá ligado? Alguém com um bicho tão exótico quanto esse. Mas o bicho tá lá, tirado num canto, assim, tipo, ele não é explorado, né? Não tô dizendo que explorar o camaleão seja um ponto narrativo que fosse fazer toda a diferença. Mas existem pontos que poderiam ser melhor explorados, que daria aprofundamento aos personagens e tu poderia ter um pouco mais de empatia por alguns deles. Alguns personagens eles acabam sendo trabalhados ali nos últimos 3 episódios, onde já não tem mais tempo, não há mais tempo para articular as ideias que poderiam ser bem trabalhadas. Então, eu acho que há um erro de direção. Mas, contudo, entretanto, todavia, a série ela não é ruim, ela só tem esse grande problema, assim, ela necessita da tua paciência para que tu entenda aonde que ela quer te levar. Mas o resultado final é muito interessante, porque no penúltimo episódio, tu tem uma reviravolta ali que tu fala, cara, eu não tinha visto isso, eu não tinha pensado dessa forma. E é uma informação que ela é dada de uma maneira muito cuspida, assim, ela é muito... pá, e ela desencadeia uma série de reações que tu fala, puta que me pariu, tá ligado? Então, assim, é uma série boa, ela é investigativa, como eu disse, ela tem elementos Lovecraftianos, ou seja, existem deuses, existem outras coisas no universo que nós, seres humanos, acabamos interagindo, não necessariamente da melhor maneira, mas a gente acaba tendo fragmentos de informação que podem nos levar à nossa própria destruição, a destruição da vida como a gente conhece.
E é muito legal porque a série, de uma maneira muito lúdica, eu diria, ela questiona essa questão da fé cega que a gente tem, essa necessidade que a gente tem de ídolos, né, de endeusar coisas, estarmos próximos a deuses que nem a gente sabe se existe ou não, se é o certo ou se é o errado. Alguém disse, e aí tu segue aquela palavra cegamente, sai fazendo um monte de loucura. A série trabalha esses flashbacks de momentos muito tensos, mas eu acho que, assim, a coisa mais expositiva da série é teta e bunda. Eles gostam... Nossa, os espanhóis, assim, pra tirar a roupa é uma beleza. É umas véia com as tetas caídas, é umas mina nova com as tetas bonitas e tal. É teta e bunda, não tem muito mais do que isso. Tem umas piroca também, mas não é nada muito expositivo nesse sentido. Não é nada muito... nada que tu já não tenha visto em Game of Thrones, por exemplo. Mas quando tem morte e tal, quando tem um elemento do sangue, eu acho que ele é bem inserido porque ele é muito justificado, ele é muito bem feito e agrega. Ele não é algo só pra expor e tal. Então, pra mim, nota para a féria 8. Poderia ser um 9 tranquilo se, cara, talvez ao invés de 8 fossem 6 episódios, se alguns personagens tivessem as suas outras camadas melhor trabalhadas, se o uso de flashback tivesse sido um pouco mais ágil, e alguns personagens que acabam começando a ganhar destaque ali do 5º e 6º episódio tivessem tido esses destaques anteriormente, porque são personagens que ganham uma força, ganham uma importância, e tu fala, porra, mas não vai dar tempo da gente explorar. A série ela acaba com um puta de um gancho para uma segunda temporada, mas infelizmente não temos ideia aí se a Netflix vai de fato apostar numa segunda temporada. Ela entra num panteão de séries que a Netflix aposta fora do eixo Estados Unidos e Coreia, porque é um novo mercado que a Netflix tem apostado muito, é a Coreia do Sul, e tem dado certo, Round 6, o próprio All of Us Are Dead, tal, tem sido um sucesso, está no top 10 da Netflix já tem mais de uma semana. Mas a Féria entra ali junto com Curon, que é uma série italiana bem legal, vale a pena quem não assistiu, pode assistir porque ela é bem bacana. Então assim, ela tá ali num limbo de que pode ser que saia, pode ser que não saia, vamos torcer para que saia, porque o final ele abre uma brecha bem interessante do que vai de fato vir a acontecer. E tem algumas perguntas que eu realmente gostaria que fossem solucionadas ali, elucidadas na segunda temporada. Beleza, gurizada medonha? É isso. Quem quer trocar ideia direto comigo, me segue lá no Instagram do Horror Gratuito. Eu tenho atualizado, eventualmente eu posto ali o que eu estou assistindo, a gente pode trocar uma ideia e aí vocês ajudam a participar aqui com as suas opiniões no vídeo, beleza? É isso, então, gurizada medonha. Muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!